Qual foi o grande problema? Como é que surgiu o tema da reabilitação urbana na cidade do Porto? Porque é que foi criada a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo Suru, há 10 anos atrás? Fundamentalmente por uma razão. A cidade estava muito degradada, o seu centro, a sua baixa, o seu centro histórico estava muito degradado, mas principalmente estava a perder pessoas. Aqui estão alguns números do declínio demográfico e muito acentuado na zona da Baixa e na zona do centro histórico. Nos últimos anos, a cidade do Porto perdeu, eu falei da perda de 100 mil habitantes nos últimos 30 anos, mas entre 2001 e 2011 a cidade do Porto perdeu 25 mil habitantes. Bom, e daí acho que esta ideia foi a ideia principal que motivou os agentes políticos da altura a colocarem a reabilitação urbana na agenda política. E daí se tenha criado a Porto Vivo Suru, a Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, uma sociedade exclusivamente de capitais públicos. Muitas pessoas julgam que é uma empresa municipal, não é? É uma sociedade de capitais mistos entre o Estado Central e a Câmara Municipal do Porto. A nossa ação principal incidiu nestas 3 áreas. Vou falar um bocadinho do Programa de Ação do Morro da Sé, vou falar também um pouco do Programa de Ação do Eixo Mousinho-Flores e depois da Operação das Cardosas. Bom, Morro da Sé, foi aqui que tudo começou. Foi aqui que se implementaram os primeiros povoados, há cerca de 2000 anos atrás, como referi. Este é um território que foi muito desenvolvido pela Igreja Católica, teve aqui um papel muito importante. Temos aqui o edifício da Sé, para quem conhece o Porto, facilmente está a identificar toda esta zona, e temos aqui o Paço Episcopal, aqui a Igreja dos Grilos, mas depois temos aqui um emaranhado de ruas e de ruínas que, de facto, retratam bem o ADN da cidade do Porto, mas que há 10 anos atrás, se calhar nem tanto, há meia dúzia de anos atrás, estavam num estado de degradação profunda, como podemos ver aqui por estes números. Estamos a falar de uma área bruta de construção de cerca de 65 mil metros quadrados, mas 96% estava a necessitar de uma intervenção. Uma intervenção, metade dela, 30 mil metros quadrados, a necessitar de uma intervenção profunda. 1000 habitantes. De facto, é muito pouco para uma área tão vasta, 360 famílias, uma população muito envelhecida e com um rendimento per capita muito, muito baixo. Este foi o quadro e o diagnóstico aqui apresentado de uma forma muito resumida. Para este programa de ação tivemos 2 intervenções, 2 tipos de financiamento. Uma ainda no âmbito do CREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, uma parceria para a regeneração urbana que fundamentalmente visou a requalificação do espaço público, a criação de uma residência de estudantes com capacidade para 120 camas, uma unidade de alojamento turístico e a ampliação de um lar para a terceira idade, para além de um conjunto, este agora financiado, complementado com outro financiamento do BEI, do Banco Europeu de Investimento, via o nosso acionista maioritário, que é o IRU, são estas operações de reabilitação de prédios que aqui estão assinaladas com a cor de laranja. Digamos que isto é a síntese da nossa intervenção no Morro da Sé. O resultado é este. Houve, de facto, a intervenção no espaço público induziu aqui uma captação do investimento privado muito significativa e podemos ver aqui algumas das fachadas dos edifícios que foram reabilitados. Neste caso são todos de privados, mas também temos, a Porto Vivo também tem um conjunto já de edifícios que estão reabilitados. Nós realojamos as primeiras famílias que, entretanto, tiveram que ser realojadas em bairros sociais da Câmara Municipal do Porto, dispersos por toda a cidade. Realojamos as primeiras 5 famílias, precisamente uma data simbólica que foi na véspera do Natal do ano passado, 2014, mas temos já mais frações prontas para recolher, para atrair e captar mais residentes. Mas há aqui um número que é importante, é que desta intervenção no Morro da Sé, nós contabilizamos um investimento público da Porto Vivo e da Câmara Municipal do Porto em cerca de 9 milhões de euros, e até à data nós já registramos um investimento privado na ordem dos 46 milhões de euros. Ou seja,
€1 de investimento público já conseguiu atrair 5 euros de investimento privado, o que, num espaço como este, do Morro da Sé, que tem aqui uma forte componente social, é de facto um número muito interessante. Isto é importante também para quem às vezes hesita no investimento público, para quem às vezes tem dúvidas de que o investimento público tem um efeito muito positivo de captação de investimento privado. Fica aqui demonstrado que é um investimento reprodutível e um investimento muito saudável. Permitam-me agora falar um bocadinho também do outro exemplo do eixo Mousinho-Flores, do programa de ação do eixo Mousinho-Flores. Falamos desta zona, agora vamos falar desta aqui, que liga a zona baixa da cidade, a Avenida dos Aliados, a Estação de São Bento aqui, estes dois eixos, a Rua Mousinho da Silveira e a Rua das Flores, que hoje é uma rua pedonal, e o Largo de São Domingos, o Largo dos Loios, o conjunto aqui, o Palácio da Bolsa e o Mercado da Ribeira, enfim, um conjunto de equipamentos que deram, e de intervenções, fundamentalmente no espaço público, mas que deram aqui uma nova vida. Aqui, a caracterização deste espaço é bem diferente do anterior, não estava num estado de degradação tão avançado e era um eixo marcadamente comercial. Quase o traço típico do edificado desta zona era dominado por estabelecimentos comerciais no resto do chão, quando muito no primeiro andar, e habitação por cima. Só que essa habitação, nos pisos superiores, estava, em muitos casos, em muitas situações, completamente abandonado, e a revitalização do comércio, o objetivo estratégico definido no nosso Master Plan, encontrou aqui também um excelente campo de ação com resultados muito positivos. Uma intervenção que resultou num investimento público aqui de cerca de 10 milhões de euros e um investimento privado na ordem dos 100 milhões de euros. Esta área, uma área relativamente pequena, teve aqui este efeito multiplicador de 10, de 1 para 10. E hoje os dados, os indicadores que tínhamos desta intervenção até ao final do ano passado apontavam para a criação de 82 novos espaços comerciais nestes largos, nestas artérias, e a criação de espaços habitacionais para albergar 400 novos habitantes. Digamos que estes são os números gerais desta intervenção que, de facto, mais uma vez valeram a pena. Mas esta é uma zona tão dinâmica do ponto de vista turístico que eu não estou a exagerar se disser que todas as semanas nasce um espaço novo, um espaço comercial, um restaurante, um wine bar, um espaço de venda de artesanato, de lembranças, de souvenirs para os turistas que nos visitam nesta zona. É aqui hoje o epicentro, o eixo Mousinho-Flores é o epicentro do turismo hoje na cidade do Porto, atualmente. E o terceiro exemplo, e vou procurar ser breve, não sei como é que está o tempo, mas para vos falar de uma operação algo diferente, que foi muito polémica na cidade do Porto, e eu acho que vai ser ainda por muitos anos, uma intervenção polémica, porque nós estamos a falar ainda de uma área classificada, ou de um quarteirão inserido numa área classificada como Património Mundial da Humanidade, em que eu não lhe chamaria a isto, eu acho que a esta intervenção, uma operação de reabilitação urbana, eu chamaria-lhe muito mais uma operação de regeneração urbana, uma operação de revitalização urbana, porque este quarteirão estratégico nesta zona que liga o centro histórico e a Baixa e a zona da Ribeira à zona da Avenida dos Aliados, da Baixa propriamente dita, estava num estado de degradação muito avançado, como aqui podemos verificar, portanto, uma localização estratégica fundamental para dinamizar a revitalização urbana da cidade do Porto, estava num estado de degradação muito avançado, com 42 edifícios, cerca de 30 metros quadrados, 91 proprietários, mas apenas com, e não estou a exagerar outra vez, com meia dúzia de habitantes antes desta intervenção. Naturalmente que todo este miolo era um miolo que não tinha qualquer valor histórico, qualquer valor cultural, embora nós detectássemos, a quando da intervenção, um conjunto de vestígios arqueológicos que naturalmente foram preservados, catalogados, registados,
mas sem qualquer valor histórico, um conjunto profundamente degradado, de anexos, de espaços insalubres, enfim, sem qualquer valor histórico, arquitetónico e que tiveram que ser demolidos. E a demolição é sempre algo muito duro, muito drástico. E a cidade do Porto, as escolas, as universidades, os arquitetos, os engenheiros, os urbanistas, os geógrafos, etc. Houve uma grande polémica na cidade do Porto relativamente a esta intervenção, mas era uma intervenção absolutamente necessária para que se pudesse fazer deste quarteirão algo de novo e pudesse alavancar aqui um conjunto de outras intervenções, como veremos a seguir. Portanto, a intervenção, a estratégia que esteve subjacente a esta intervenção no quarteirão das Cardosas foi, toda esta zona aqui, portanto, coincide com o fecho da Avenida dos Aliados, é uma vista privilegiada e foi construído aqui um hotel 5 estrelas, o Intercontinental, passa publicidade, mas a estratégia, estava eu a dizer, passou pela demolição do interior do quarteirão, pela criação de uma praça para uso público, pela criação de um hotel de qualidade superior, 5 estrelas, como já referi, a criação de um parque de estacionamento subterrâneo a esta praça pública, uma valorização da função residencial, e tem sido um sucesso do ponto de vista imobiliário esta operação até à data, e a oferta de novos espaços modernizados e atrativos para serviços e comércio a retalho, comércio de proximidade. E à semelhança do que eu apresentei nos slides anteriores, e terminei cada exemplo aqui, quase 5 milhões de euros, 4 milhões e meio, para ser mais preciso, de investimento da Porto Vivo Suru, resultaram em 104 milhões de euros de investimento privado, até à data. Ou seja, um efeito multiplicador de 1 para 23. E, de facto, é um sinal muito positivo e é um sinal que também vale a pena, não só por tudo aquilo que eu já referi, a requalificação desta parte da cidade, o efeito alavancador, mas também este efeito multiplicador do investimento. Uma das nossas políticas passa por uma proximidade com as pessoas, com os habitantes, com os investidores, e daí que nós, logo nos primeiros instantes, criássemos uma loja de reabilitação urbana, que é o nosso front office, é o nosso balcão de atendimento, onde nós recebemos os projetos, mas para além de receber o projeto, nós verificamos na hora e acompanhamos o promotor, o investidor, o projetista, a saber se o projeto está bem instruído, porque não adianta entrar num projeto mal instruído e passado 1 ou 2 semanas nós respondemos: falta aqui isto, falta este papel, falta este documento, falta este estudo, falta qualquer documento obrigatório, e nós ajudamos a instruir, e o sucesso também desta nossa loja de reabilitação urbana faz com que possamos, até ao final do ano passado, eu não sei se no final deste ano vamos conseguir alcançar este número, mas nós, até ao final do ano passado, tínhamos um registro temporal, desde o dia em que entra um projeto para a aprovação até ao dia em que sai o alvará, tudo aquilo que depende da Porto Vivo, nós conseguimos aprovar um licenciamento em 5 semanas.